Sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais um lindo evangelho de hoje, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, e os versículos de 22 a 36. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem, Pedro." Desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-lhe e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja do seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Mais uma linda reflexão do evangelho de hoje. Um evangelho da grande manifestação do Deus conosco, o Emanuel, o Messias, Jesus de Nazaré, como queiram chamar. Mas acreditamos e acredito firmemente que foi Deus que veio aqui na terra e nos mostrar o caminho de volta para Ele e nos mostrar como enfrentar essa vida de turbulência, de grandes ventos fortes, de muitas dificuldades, suplicando a ajuda de Jesus Cristo, porque depois da sua morte e ressurreição, Ele soprou o Espírito Santo no meio de nós e nos deu muita força para caminhar até sobre as grandes ventanias, simbolicamente chamada pelas grandes dificuldades que a gente enfrenta neste mundo. São tantas dificuldades e hoje, sabendo que Jesus ressuscitou e está no meio de nós, é Deus conosco, nós podemos suplicar a Ele todas as dificuldades que nós enfrentamos e praticando com firmeza o que Ele fez, ao menos tentar tocar na franja dele para ser curado, é ao menos sentar-se em algum lugar secreto, como Ele faz nas montanhas, para orar, pedir a Ele paz, proteção, no meio de tantas dificuldades de hoje e nós enfrentamos com tantos medos que nós enfrentamos da violência. Então, você se aprofundando nessa história e tendo muita fé, você não vai ter medo de enfrentar as dificuldades desse mundo. De tantas pessoas que não têm fé em Deus, de tantas pessoas que não acreditam no poder de Deus aqui no meio de nós, de tantas pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, no poder que Jesus pode nos curar através de suas palavras. Não é verdade, é verdade que hoje muitas pessoas que realmente não têm tanto medo assim, vamos dizer assim, nós hoje não acreditamos que poderemos andar sobre as águas sem a fé. A fé é tão pouca que você pode dizer assim: se eu vou pisar na água e eu vou afundar. Então já não vai acontecer mesmo, não vou pisar na água, vou afundar.
Muita gente faz isso com muita fé, certo? E no final vai, afunda e se afoga. Ou não sabe nadar e se afoga. Mas é um símbolo maravilhoso para os dias de hoje. Que, logicamente, hoje vimos com essa falta de fé, totalmente falta de fé. Tem muita gente que pisa até em brasas, né? E se queima, né? Normal. Mas, diante daquela grandeza de Deus, ele andou por cima das águas, né? Pedro. Mas logo teve medo e começou a afundar. E hoje você tem medo de andar por cima das águas? Temos medo. Nós temos muito medo das dificuldades, das guerras, das violências. Nós temos medo da morte. Nós temos medo de enfrentar muita dificuldade, da doença, da dor. Temos muito medo de tudo. Mas com Jesus Cristo, esse medo cessa, essa turbulência cessa. Você se recolhe em algum lugar, entra para orar, pede a Deus proteção e, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, se esforça para cumprir esses ensinamentos e seu medo cessa, seu medo acaba. E você se torna uma pessoa segura e feliz. Um grande abraço a todos, dê o seu joinha aí, compartilhe e vamos fazer esse mundo melhor. Fiquem com Deus.